Nós iremos cobrir o capítulo 17 ao 22. E esses capítulos nós temos umas porções de leis morais aqui. E em resumo, nós vamos ver hoje sobre o tema da santidade. O que é santidade, onde nós encontramos, como nós buscamos e qual que é o propósito da santidade. Levítico 17 ao 22, todas essas leis, elas têm o fundamento, essas perguntas que nós vamos responder nessa manhã. Mas vamos ler Levítico 19, verso 18, que o próprio Senhor Jesus disse que é um resumo mais apropriado de todo o Antigo Testamento, de toda a lei que possa existir. Após leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos os que creem respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez. Levítico 19, 18 diz assim: não se vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do seu povo. Pelo contrário, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua santa, inerrante e eficaz palavra, que o Senhor deu a nós como seu presente salvífico e santificador para a sua igreja. E a sua palavra não é primeiramente sobre nós, mas é primeiramente sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a sua palavra encarnada, que é o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e que por essa mesma palavra criadora e sustentadora, ela nos salva, nos limpa e nos leva em peregrinação até o novo céu e nova terra na sua vinda. O Senhor deu-nos um coração para amar, dá-nos, ó Deus, ouvidos para ouvir em obediência e olhos para ver pela fé a glória de Cristo em cada palavra das suas escrituras sagradas. Pedimos isso pelo poder do seu Espírito que habita em cada um de nós e entre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o terceiro sermão em Levítico, e o que nós estamos vendo é que Levítico conta-nos uma narrativa de crises e resoluções que Deus traz para nós. Levítico começa com uma grande crise. A gente viu semestre passado que o livro do Êxodo termina com a construção do tabernáculo, que é a casa de Deus. É o templo onde Deus vai habitar com o seu povo e vai ter comunhão de novo com a humanidade, comunhão esta que foi perdida lá no Éden. E nós vimos que Êxodo termina com Deus descendo no tabernáculo, mas que ninguém poderia entrar no tabernáculo, nem mesmo o grande mediador dessa aliança mosaica, que é o próprio Moisés. Deus termina o livro do Êxodo com uma má notícia: ninguém poderia se aproximar do tabernáculo. Se o Monte Sinai era um templo provisório e só Moisés conseguia subir até o topo do monte para ter comunhão com Deus, receber a lei e a revelação de Deus, agora com o tabernáculo estabelecido, nada e nem ninguém pode entrar. Por quê? Porque somos todos pecadores e Deus, por ser santo, não habita e não tem comunhão com pecadores como nós. Levítico 1 ao 9 vai solucionar isso com diversas leis de sacrifício. Ou seja, para Arão e Moisés e os israelitas entrarem no tabernáculo, é necessário que um outro ser inocente morra, derrame o seu sangue no lugar como um substituto pelos adoradores israelitas. Então a gente tem essas diversas leis que a gente viu que todas elas apontam para a morte do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nosso único Senhor. Ou seja, o único modo de nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da presença e do tabernáculo de Deus, é pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. E Levítico 9 termina com uma grande festa, com a inauguração do culto no tabernáculo, com Israel entrando ali na parte externa e os sacerdotes entrando na parte interna. E Levítico 10 a gente viu semana passada que começa com uma nova crise. O sumo sacerdote Arão tinha 2 filhos, Nadab e Abiú. Eles tomaram um pouquinho a mais de bebida, ficaram ali meio alegres, ofereceram um sacrifício que Deus não tinha mandado.
e queriam entrar no tabernáculo, e eles entraram no tabernáculo, e Deus matou ambos ali na hora, porque Deus não aceita a adoração que Ele não prescreveu. A gente viu semana passada que a gente não pode inventar um culto para Deus. A gente não pode colocar no culto aquilo que eu quero, que vocês acham legais, aquilo que a gente sente uma vibe boa. Não. O único culto que Deus recebe é aquele que Ele prescreve exatamente em Sua palavra. Ou seja, o culto hoje que nós temos no Novo Testamento tem louvores bíblicos, orações e palavra lida e pregada. E ocasionalmente ali a igreja decide ceia e batismo. Nada mais, nada menos pode estar num culto hoje no Novo Testamento. Então a morte, ela entra de novo no tabernáculo. O tabernáculo é uma reconstituição do Éden. E de novo, como a serpente entra no Éden e traz morte para aquele primeiro templo que era o jardim do Éden, agora a morte entra de novo no tabernáculo, os filhos de Arão morrem lá dentro, e aí Levítico 10 ao 16, Deus dá um monte de leis para quê? Para purificar o tabernáculo. E o texto mais importante de todos os livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, é Levítico 16, que é o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos e vinha fazendo expiação com sangue para purificar o tabernáculo, a si mesmo e o povo de Israel. E a gente viu que isso aponta também para o nosso Senhor Jesus, que como sumo sacerdote e oferta perfeita e final, se entrega por nós. E agora o Santo dos Santos, que tinha um véu dessa grossura, separando os pecadores de Deus, é rasgado, e Jesus, como Santo dos Santos, nos convida a todos a entrar na presença de Deus pela fé. Então, os dois primeiros movimentos dramáticos de Levíticos, nós temos o quê? Levítico 1 ao 9, nós temos como se aproximar de Deus e da casa de Deus. Como? Com uma faca ensanguentada e um altar em brasas, com sacrifício de sangue, o inocente morrendo em nosso lugar, Jesus Cristo, nosso Senhor. O segundo drama é como não só se aproximar da casa de Deus, mas uma vez que a gente se aproxima e permanece pecador, em nossa essência, como purificar a casa de Deus? Que somos nós, que é a igreja hoje, nós vemos então que o próprio Cristo é quem purifica a igreja. E o terceiro movimento dramático levítico vai do capítulo 17 até o final, onde eu vou dividir em duas partes, esse e semana que vem. 17 ao 22 de Levítico, irmãos, nós temos várias leis morais, que nós chamamos de morais. Vários mandamentos: não matem, não adulterem, não durma com a mulher do seu pai, não durma com o marido da sua mãe, não veja nudez disso, não veja nudez daquilo. Por quê? Porque agora Levítico sim vai dizer como nós nos encontramos com Deus na casa de Deus. Uma vez que o problema foi solucionado nós entramos na presença de Deus e a morte foi expulsa do tabernáculo, como permanecer no tabernáculo? O que nós vemos no Salmo 15, com contínua e real santidade. Se Levítico 11, simbolicamente, com aqueles animais impuros, simbolizavam uma certa pureza cerimonial, Levítico 17 ao 22 vai agora colocar em formas concretas, vívidas e claras o que Deus exige do seu povo, que é uma pureza em relação à moralidade que cerca Israel. Eles não poderiam se contaminar com os pecados do povo dos egípcios que eles saíram e nem de Canaã que eles iriam entrar. Então, santidade é o grande tema aqui de Levítico 17 ao 22. Mas, irmãos, esse é um dos temas mais mal interpretados e distorcidos dos nossos dias. Primeiro, como país católico, quando a gente ouve a palavra santo, a gente pensa em alguém canonizado, alguém semi-perfeito ou talvez perfeito, alguém que é evidentemente mostrado como alguém que é santo mesmo, uma pessoa abnegada, uma pessoa que vive desprendida de todas as coisas, que não tem uma vida familiar corrida que você tem no cotidiano, no trabalho, alguém que vive no monastério, no mosteiro, alguém que se dedica, talvez um líder de alguma igreja, que fica o dia inteiro lendo a Bíblia e orando. Se é que isso existe no Brasil, é muito pouco que isso existe. Mas isso não é santidade de acordo com Levítico.
E quando nós evangélicos ouvimos santidade, nós estamos impregnados com legalismo. O que é o legalismo? Que é a marca característica da igreja evangélica e católica no Brasil. É você seguir regras externas. E você, por seguir regras externas, você se acha uma pessoa boa e se acha ainda melhor do que os outros. Isso não tem absolutamente nada a ver com santidade. Isso é um moralismo que Jesus condena como diabólico. Ele olha para os fariseus, que era o povo mais carnalmente, humanamente santo, visivelmente santo do mundo da época, e talvez de todos os tempos. Não existia ninguém mais intencionalmente dado à pureza do que os fariseus. E Jesus diz: vocês são sepulcros calhados. Vocês são bonitinhos por fora, brancos por fora, mas por dentro tem morte aí no seu coração. Ah, vocês são bonitinhos por fora, mas vocês são filhos do diabo, porque vocês amam a mentira. Ah, vocês se acham santos, mas... E os fariseus olhavam para Jesus e diriam: Jesus é impuro. Por quê? Jesus come com pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos, que era a escória da sociedade. E Jesus disse: esses imundos pecadores vão entrar no reino de Deus se acreditarem em mim, e vocês não. Ou seja, esse tipo de santidade, de seguir regrinha externa, vai te levar para o inferno com uma boa roupagem e tudo. A gente acha que porque você vestir uma roupa de crente, falar uma linguagem gospel e sair falando Deus abençoe para todo mundo, você de alguma forma pertence a Cristo. Não tem nada a ver isso com santidade. Levítico 17 ao 22 vai nos ensinar 4 coisas básicas sobre santidade. E eu vou finalizar com 3 aplicações práticas para nós. Primeiro, qual é a fonte de santidade? Da onde que vem santidade? Ou seja, santidade, se nós somos impuros e pecadores, os israelitas tinham consciência disso, talvez mais do que nós, onde achar santidade? E Levítico vai nos dizer que a única fonte de santidade é o próprio Deus. Vejam comigo Levítico 19, verso 2. Vamos ler o verso 1 também, que é curtinho. Levítico 19, verso 1 e 2 diz assim: o Senhor disse para Moisés: fala para toda a comunidade dos israelitas: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E a gente tem um problema na maioria das traduções aqui. A Almeida século XXI traduziu correto, porque as traduções dizem: sede santos, porque eu sou santo, como se fosse um imperativo. E não é errado, a ordem de ser santo existe, mas não está aqui em Levítico 19. Porque o verbo no hebraico está no indicativo. O que isso significa? É essa tradução aqui: vocês vão ser santos, porque eu sou santo. E esse refrão se repete ao longo de Levítico 19, 22. Vocês vão ser santos, não é uma opção. Não é uma... Deus está cruzando os dedos para que, torcendo a meu povo, vocês têm que ser santos porque eu sou santo. Não. Porque Deus é santo, o seu povo, inevitavelmente, vai ser santo. Ou seja, não tem como você fazer parte do povo, daquele que é a suprema santidade absoluta, e não ser santo. O que é santidade? É você ser separado para Deus. O que Deus fez com Israel? A gente viu isso no mês passado. Ele tira da escravidão do Egito, do reino de morte, liberta eles pelas águas do mar, e eles saem com uma nova criação, e Deus separa Israel do Egito. Isso é não somente redenção, a compra de um escravo. Estavam escravizados pelo Egito e pelo diabo, agora eles são escravos de Yahvé, o Senhor dos senhores, mas é também a imagem perfeita da santificação, separação que Deus está fazendo aqui. Ou seja, a única fonte de separação não sou eu, não é você, é Deus. Isso é muito instrutivo, porque se você encontra fonte de santidade, e aí santidade é sinônimo de vida, alegria e beleza espiritual, se você quiser encontrar isso em você mesmo, é como se Israel tivesse saído do Egito por conta própria. E isso era absolutamente impossível.
um bando de escravos não treinados, escapar do exército mais potente do século XV a.C., o exército do faraó do Egito. E se eles escapassem, o mar não iria abrir para eles. Eles morreriam ali, mesmo na praia do Mar Vermelho. Mas se você tenta achar santidade em outra coisa além de você mesmo, talvez na sua família, na sua tradição religiosa, na placa de igreja ou em qualquer outra coisa, é como se os israelitas tivessem pedido ajuda dos reinos ao redor, mas ninguém ia vir para ajudar eles. Ninguém vai vir para ajudar um bando de escravo. Ou seja, nada pode te ajudar na busca de santidade. Você só tem um lugar para ir, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que nos salva e nos redime, o Deus que se tornou carne, que se chama Jesus. Ele é a única fonte de santidade. Lá no livro de Êxodo a gente viu, tem um texto muito interessante que Deus fala que quando ele vai construir o tabernáculo, o texto diz que a glória de Deus desce no tabernáculo, o povo vê a glória de Deus e o tabernáculo e o povo é santificado pela glória de Deus. Ou seja, somente Deus se manifestando para você, se revelando quem Ele é, que vai te santificar de fato. Qualquer outra fonte é imunda, qualquer outra fonte é impotável, espiritualmente falando. E aí, na prática, você tem duas opções. Ou você cai num determinismo hiperlegalista, hipercalvinista e diz, bom, se a única fonte de santidade é Deus, então não há esperança para mim, porque é Deus que vai me dar santidade, então eu não estou sendo santo, eu não estou sendo santificado, não há esperança para mim. Esse é o modo de você ouvir o diabo te enganando e escolher o caminho da morte. Mas existe uma outra opção, que é a mais óbvia, é a mais gritantemente clara para nós. Se Deus é a única fonte de santidade, o que isso significa? Que você tem que se afastar dele? Não, que você deve ir a ele pela fé e pedir. Tiago capítulo 1 vai nos dizer que se você tem falta de sabedoria, você tem que pedir a Deus com fé, porque Ele te dá liberalmente, sem nenhuma discriminação. Ele te dá abundantemente. Sabedoria é sinônimo de santidade, é sinônimo de você saber ordenar a sua vida de acordo com a vontade sábia e santa de Deus. Então, em primeiro lugar, a única fonte de santidade em Levítico é Deus. E por isso nós devemos correr para Ele em oração, em leitura bíblica, em comunhão e com fé. E Ele vai te dar santidade. Deus, Ele dá àquele que pede, se você pedir com fé em Jesus Cristo. Ele não está com as mãos encolhidas para não te santificar e te salvar. É você que não tem. Tiago diz, você não tem porque você não pede. E quando você pede errado, você pede para sua autogratificação, para sua autoglorificação. Mas se você pede para glorificar a Deus no seu bem supremo, que é você estar em Cristo e ser parecido com Ele, Deus abundantemente te dá santidade, essa vida abundante de alegria, amor, paz espiritual em Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo lugar, o que é a verdadeira santidade? Ok, se a única fonte é Deus, o que é a verdadeira santidade? E em Levítico, a verdadeira santidade, preste bem atenção nisso, é pertencer ao Senhor. Pertencer a Deus. Isso é santidade. Essa é a definição fundamental e fundante, originária de santidade na sua vida. Você pertencer a Ele. Abram comigo em Levítico capítulo 18, virem a página para trás aí. Levítico 18, verso 3 e 4. Não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitastes, nem imitareis os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo os seus estatutos, obedecereis aos meus preceitos e guardareis aos meus estatutos, para andares neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Esse vosso Deus significa que Deus pertence a Israel, Israel pertence a Deus. Em Êxodo 19, quando Deus vai dar a lei para eles, no capítulo 20, ele diz: vocês são para mim uma nação santa, que significa o quê? Um povo de propriedade exclusiva para mim. Ou seja, pertencer a Deus como um escravo, e não somente como escravo, mas agora como noiva dele, é verdadeira santidade. É a mesma. Deus está fazendo uma aliança com o seu povo aqui. E o melhor exemplo de aliança é a própria aliança de casamento. Deus está casando com Israel aqui. E quando você casa e você sabe o que é um casamento, você pertence à sua esposa e a sua esposa pertence ao seu marido, ao ponto que a Bíblia fala que os dois são uma só carne. Existe uma unidade inquebrável no casamento. E essa unidade se demonstra numa fidelidade absoluta um ao outro. Ou seja, um casamento bíblico, que eu espero que todos nós estejamos vivendo aqui, é um casamento que você não sai olhando para as pessoas aí na rua, você não sai cobiçando o seu próximo, você só tem olhos para o seu cônjuge. E você pertence a ele. Por quê? Porque você assinou um contrato, você assinou lá algo diante do juiz? Não somente isso, mas porque você ama o seu cônjuge, você ama, você se devota a ele, você vive com ele, você está crescendo junto com ele. É a mesma coisa aqui em Levítico. Santidade é você casar com Deus. A igreja é chamada de a noiva de Cristo, assim como Israel é chamada de a noiva de Yahvé no Antigo Testamento. É o mesmo povo, uma unidade do povo de Deus, e você pertence a Yahvé. Você não vai olhar para o pecado desejando, e se você pecar, você vai correr para o seu marido, que é Deus, e confessar, se humilhar, chorar, e esse marido é tão compassivo que ele te perdoa. Mas vocês estão vendo que não é uma lista de regras, é uma disposição de amor que se traduz em fidelidade. E você não vai ter isso com legalismo, com religiosidade externa. Você vai ter isso no momento em que você se rende e se prostra aos pés da cruz de Cristo e se entrega a Ele de coração. Você fala: Senhor, eu pertenço a Ti de corpo e alma. O Senhor é meu tudo em todos, meu objeto supremo de amor, de devoção, de adoração. E você vive com o seu marido, que é Cristo, diariamente. Isso é santidade aqui em Levítico. O refrão que se repete aqui em Levítico 17 ao 22 é: façam isso, façam aquilo. Por quê? Porque eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, vosso Deus. E vocês são o meu povo, vocês pertencem a mim exclusivamente. Isso é a verdadeira santidade. Terceiro lugar, como buscar santidade na prática. E aí Levítico 17 ao 22 vai nos instruir de forma final aqui. A gente tem a tendência de separar as leis da Bíblia entre morais, cerimoniais e civis. Essa separação da lei, ela começou a acontecer na Idade Média, com um sujeito chamado Tomás de Aquino, que é um dos maiores teólogos aí da história no sentido intelectual da coisa. Era um gênio mesmo e era um homem muito piedoso, apesar de ser católico, mas ele estava ali no século 12 e 13 da Idade Média. E Tomás de Aquino, de forma muito didática, vai separar a lei entre aquilo que era moral, ou seja, aquilo que permanece para nós, os 10 mandamentos, por exemplo, ou Levítico 19 e 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, entre aquilo que era cerimonial, Levítico 1 ao 9, né, matar os animaizinhos lá no tabernáculo, e entre aquilo que era civil, ou seja, leis que regiam Israel enquanto comunidade teocrática do Antigo Testamento. Mas essa não é a divisão da Bíblia. O Tiago, na sua carta, vai falar que a Bíblia, a lei de Deus é uma unidade. Não tem como separar a lei de Deus. Ou seja, as leis cerimoniais, elas também são morais. E as leis morais, elas também são cerimoniais. Por quê? Porque essas leis aqui, irmãos, que é um monte de lei que a gente chamaria de moral, elas não têm a ver apenas com moralidade.
dentro do contexto do livro de Levítico, que a gente está vendo o fluxo do drama narrativo de Levítico, elas têm a ver com o quê? Com o culto. Levítico todo gira em torno do culto do tabernáculo. Então, se antes do capítulo 16, que é o centro de Levítico, nós temos leis simbolicamente mostrando pureza e impureza, agora essas leis morais, elas servem para dar uma base de santidade. Para quê? Para que os adoradores continuem adorando a Deus no tabernáculo. Ou seja, essas leis são culticas. Essas leis morais são litúrgicas. Não é para você, para o israelita, ok, eu preciso fazer isso, eu vou lá no deserto, lá no fim do mundo, e viver isso. Não. Você vai viver assim, assado, porque você vai viver em comunidade, cultuando a Deus no tabernáculo. O que isso ensina para nós? Que o culto é o ponto alto da nossa existência e de toda a criação. Quando a igreja se reúne no domingo para adorar a Deus, ali e aqui, no caso, é o momento mais belo, mais bondoso, é o momento supremo dessa criação do lado da eternidade, dessa criação caída. O culto é o ápice. E o culto é aquilo que mais nos santifica. Porque o que nos santifica, a gente viu em Levítico 1 ao 9? São os meios de graça. O que é os meios de graça? É quando você lá na sua casa lê a Bíblia com fé, com devoção, encontrando Jesus aqui. É quando você ora. É quando você liberalmente ajuda o seu próximo, por exemplo. Isso te santifica também, se você é um cristão. É quando você passa pelo sofrimento com alegria. O sofrimento também é um meio de santificação. E é quando você junta a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, todos os dias para cultuar a Deus. O que a gente tem no culto? Tudo isso. Os puritanos do século XVII vão dizer que o culto é o tônico supremo da sua vida espiritual. Porque no culto a gente tem tudo isso. Oração, louvor que santifica, leitura bíblica, pregação, que você não tem em outro lugar a não ser aqui, que é o meio de Deus salvar e manter salvos os pecadores, de comunicar santidade e vida, é pela loucura da pregação fraca de um Deus forte. O culto é o ápice da busca pela santidade. Ou seja, quando você começa a se desviar da santidade, a primeira coisa que a serpente sussurra com o seu bafo asqueroso no seu ouvido é: não vai no culto. Você teve uma noite péssima no sábado, você pensou coisas horríveis, fez coisas horríveis, levantou a voz para sua família. Primeira coisa é: você não é digno de ir no culto, não vá no culto. E é aí que o diabo te dá uma rasteira e te pega. Porque é nesse momento que você mais precisa vir ao culto. Porque é aqui que Deus vai te levantar e te fortalecer. Por mais que não pareça fisicamente, mas espiritualmente o Espírito está neste momento, no momento que a gente começa e termina o culto, trabalhando na vida daqueles que pertencem a Jesus, a Yahvé encarnado. O culto é o ponto alto da nossa busca pela santidade. Se você não vir o culto, você pode ler a sua Bíblia em hebraico, em grego, o dia inteiro. Você pode orar 5 horas por dia. Você pode dar os seus bens aos pobres e entregar o seu corpo para ser queimado pelo bem do próximo. Isso não vai valer de nada. Você não vai ter santidade alguma. A única santidade que se comprova diante de Deus é aquela que se traduz em um coração que ama estar com o povo de Deus, louvando e adorando a Deus publicamente como um culto. Em quarto e último lugar, qual é o objetivo da santidade? Se a gente viu a fonte, Deus, o sentido, pertencer a Ele de coração, corpo e alma, a busca que se aclimatiza, que é climática, o clímax se encontra no culto. Mas qual que é o propósito de tudo isso?
Para que eu vou pertencer a Deus? Para que eu vou vir ao culto? Para que eu vou buscar a Deus em santidade? Qual que é o propósito disso? O propósito disso não é te fazer uma pessoa mais boazinha, simplesmente. Não é fazer você uma pessoa realizada, simplesmente. Não é fazer você encontrar propósito na sua vida, que você tem uma vida desgraçada e agora você encontra propósito numa comunidade de fé. Não é fazer você uma pessoa melhor do que as outras, mais orgulhosa do que as outras. Obviamente não é te dar mais dinheiro. O propósito da santidade no livro de Levítico e na Bíblia é comunhão com Deus. É isso que Deus está fazendo desde que Adão e Eva comeram do fruto proibido. Ele está abrindo um caminho de novo para o Éden. Ele está fazendo um caminho novamente para que a humanidade volte a ter comunhão com Ele. Ou seja, não é seguir um monte de regras, repito de novo. É você encontrar uma vida que te satisfaz plenamente em Deus. E deixe-me dizer uma coisa, só existe plena satisfação e alegria quando você tem comunhão com Deus. Fora disso, é tudo migalhas, é tudo comida podre, é tudo morte. Esse é o simbolismo de Levítico. Nós temos uma estrutura concêntrica, né? O meio do mundo é o Santo dos Santos. É ali que o sumo sacerdote se encontra com Deus. É ali que se tem vida. É ali que é a árvore da vida do Éden sendo retomada pelo homem no caminho que Deus preparou. Depois você tem o santo lugar, que já não é tão santo, o átrio, o acampamento de Israel, e o que você tem em volta? O deserto. O deserto é um símbolo de morte, porque é o lugar mais afastado do lugar santíssimo. É o lugar mais afastado de Deus. O simbolismo é claro, quanto mais longe de Deus você está, mais perto do seu pecado você está, e mais miserável, insignificante, desproposital, miserável é a sua vida. Você pode fingir que não, você pode ter um sorriso bonitinho, você pode fazer os outros rir o tempo todo, dar risada o tempo todo, ficar o dia inteiro gastando a sua vida ali nas redes sociais, você pode ter uma vida muito luxuosa, muito confortável, muito saudável, você tem o emprego dos seus sonhos, a família dos seus sonhos, o filho dos seus sonhos, mas por dentro, você não passa de uma caverna escura, e lá dentro você tem um corpo em putrefação, fedendo. E esse fedor uma hora sai. Essa miséria uma hora sai. Uma hora você se estressa, uma hora você perde o controle, uma hora você não quer saber de nada. E o pecado vai te corroendo ao ponto de que todas essas bênçãos que Deus te dá vão perdendo o gosto, vão perdendo o sentido. E aí você vai se afundando mais no lamaçal do pecado. Mas por outro lado, quanto mais você se entrega a Deus, mais vida você tem, porque você vai ter mais comunhão com Ele. Irmãos, eu estou falando de comunhão com uma pessoa, no caso 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, que é sentível, é palpável, é transformador, é quebrantador, não é apenas você entender a Bíblia, não é apenas você querer fazer o certo e errado, não, é você sentir e viver e ser transformado e conhecer e ter clareza da presença de Deus, é Deus ser mais real do que qualquer coisa ao seu redor. Essa é a vida que está proposta diante de nós. 3 conclusões práticas para nós. Abram comigo em Levítico 18, verso 5. Livro de Levítico, deixa eu só ver o nosso horário. 18:5, um texto absurdamente difícil, porque Paulo vai interpretar ele de forma difícil para nós. Vejam comigo. Levítico 18, verso 5. Guardarei os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá, se obedecerdes a ele, eu sou o Senhor.
Aqui dá a entender, não é? Que a salvação no Antigo Testamento é pelas obras. Mas, irmãos, nunca não existe uma linha na Bíblia, em nenhuma época da história, desde Adão até o último momento que Cristo voltar, que vai ensinar a salvação pelas obras. Não existe salvação pelas obras no Antigo Testamento, é pela graça de Deus. Não vai existir salvação pelas obras um pouco antes de Jesus voltar, como a teologia dispensacionalista vai dizer, né? A igreja sobe e quem está aqui vai ser pelas obras. Não existe. Isso é loucura hollywoodiana de filminho. Não existe isso na Bíblia. Mas Paulo, lá em Gálatas 3,18, ele vai citar esse texto, vai dizer o seguinte: olha, a lei não procede da fé. Por quê? E aí ele cita Levítico 18,5. Porque quem fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas nós vivemos pela fé e não pela lei. Pelo Espírito que nos dá fé em Jesus. O que Paulo está dizendo, nos parece, é que Levítico 18 nos ensina a salvação pelas obras, mas não é essa a leitura que Paulo está fazendo aqui. Isso é distorcer Paulo e Moisés aqui em Levítico. O que o texto está dizendo é, e aí dentro do contexto todo é, Deus vai colocar o povo dele em Canaã. E a aliança de Deus no Sinai, concernente a Israel em Canaã, ela tem lá suas condições terrenas. Ou seja, se o povo obedecer a Deus, eles vão viver em Canaã. Se eles obedecerem a Deus, individualmente eu posso ser morto, existem leis de punição final aqui, e comunitariamente, se o povo de Deus conjuntamente abandonar a Deus, Deus vai expulsar eles de Canaã, que significa morte, que aconteceu no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor, enviado por Deus, destrói Jerusalém e eles vão para o exílio babilônico, destrói Judá, o reino do sul. É o cumprimento desse texto aqui. Esse é o ponto. Só que, preste bem atenção, Canaã é um tipo da nova criação. E a nova criação começa em Jesus, quando ele encarna, vive, morre, ressuscita. Ele é a nova criação, e a nova criação se estende de forma inaugural a cada um de nós. Nós somos nova criaturas, nova criação, e a igreja é a comunidade da nova criação. E a nova criação vai se consumar quando Jesus voltar. Ou seja, Canaã, a terra, aponta para Jesus, igreja, cosmos redimido na segunda vinda de Cristo. Canaã, a partir da vinda de Jesus, não vale mais nada, espiritualmente falando. Não tem mais sentido. Deus não vai dar Jerusalém para nós. Não adianta peregrinar para Jerusalém, não tem nada lá. Na verdade, João chama Jerusalém de Babilônia espiritualmente lá em Apocalipse. Por quê? Porque abandonaram e crucificaram o Senhor lá. Ou seja, não existe mais terra santa e não vai nunca existir. A terra santa é a igreja hoje em dia. O que Paulo está dizendo é, agora que Canaã foi cumprido, Jesus veio, a nova criação começou, o mandamento agora, ele ganha proporções escatológicas. Agora que Jesus veio, se você quiser manter-se vivo, espiritualmente falando, pela lei de Moisés, você está condenado. Você está condenado. Não há Canaã mais para você viver. Ou seja, a igreja, se você quer viver uma vida de santidade, com base na lei, em regrinha externa, isso te condena e você está longe de Cristo, amaldiçoado por Deus. Gálatas 3 vai falar isso, não é eu. Paulo vai dizer, se você quer viver pela lei, você tem que cumprir cada letra que está no Antigo Testamento. E Paulo vai dizer, isso é impossível. Ou seja, a lei te condena, ela te coloca debaixo de maldição. Você pode tentar com toda a sua força, você não vai conseguir. Como a gente cumpre Levítico agora, essa santidade? Paulo vai dizer, não pela lei, simplesmente por regrinha externa, pela fé em Jesus. Ou seja, o modo agora pelo qual nós temos vida e nós temos santidade é pela fé em Jesus. A fé é uma confiança em Jesus que abandona a confiança em si mesmo e em qualquer outra coisa senão em Jesus. E é quando você confia em Jesus que Ele morreu e que a morte dele é suficiente
para te purificar dos seus pecados, tirar sua condenação e te aproximar de forma inquebrável, irrevogável com Deus, é esse olhar para Jesus com fé que gera verdadeira santidade. Então, Levítico 18:5 nos ensina que a vida agora, depois da vinda de Cristo, não é estar em Canaã e seguir a lei de Moisés, mas é estar em Cristo. E o Espírito faz com que toda a vontade moral de Deus se cumpre em nós. Segundo lugar, o texto que nós lemos no começo, Levítico 19, verso 18. Segunda parte diz assim, parte B do versículo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Todas as leis morais, todas as leis que existem, exijam algum comportamento nosso, se resume no amor. Mas não se enganem, o Novo Testamento nos ensina que esse amor que Deus está exigindo aqui só é possível na vida daquele que tem fé em Jesus. Paulo vai dizer que o amor, ele é operado, ele é realizado, tornado real e concreto e prático pela fé. Ou seja, o grego de Paulo vai dizer, é quase como se a fé fosse o coração e desse coração bombeasse o sangue. É a partir daqui que surge o amor. Não é possível um ímpio amar como a Bíblia manda. A Bíblia, Deus que é amor, exige um amor genuíno, que se entrega para o bem supremo do outro, que é o outro estar em Cristo. Um amor que considera o próximo superior a você mesmo. Um amor que se humilha, que é humilde, que suporta, que não é ciumento, 1 Coríntios 13, né? Que não revida, que é compassivo, que é misericordioso, que é gracioso. Isso só é possível na vida daquele que está em Cristo Jesus. E João, na sua carta, na sua primeira carta, ele faz um jogo para nós muito interessante. Ele diz: filhinhos, o mandamento que eu tenho para vocês não é novo, é velho. E o mandamento é esse: amem uns aos outros. E depois ele diz: eu tenho um novo mandamento para vocês: amem uns aos outros. Qual que é a novidade? Amem uns aos outros como Cristo nos amou. É isso que Jesus fala no Evangelho de João também. O amor que Levítico exige aqui de forma profética e que Paulo vai dizer para nós, e João também, e o Novo Testamento todo fala para nós, é um amor igual Cristo nos amou. É um amor que se entrega deliberadamente para o bem supremo do outro, que é o quê? Comunhão com Deus. Eu não meço os recursos, eu não meço esforços, eu não calculo, eu simplesmente me dou para o meu próximo. E quando você ama, isso é santidade. Santidade, irmãos e irmãs, é amar. A santidade legalista não ama. Ela é carrancuda, ela é fechada, eu me sinto superior a vocês, vocês têm que me servir, vocês têm que me imitar, eu sou o bambambam. Isso resume a moralidade de 90% das igrejas evangélicas do nosso país. Mas a verdadeira face da santidade, como a santidade fala, olha, escuta e se move, é o amor. E o amor, ele destrói o orgulho. Quando você vê uma pessoa que ama, você vê uma pessoa humilde, que você não dá nada para ela. Ah, o irmãozinho lá, que bonitinho, né, servindo. Não, eu sou o santo, eu estou fazendo isso e aquilo. Vocês percebem a diferença de verdadeira santidade e falsa santidade? O amor é o vínculo, e isso a gente só tem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Último, aplicação prática, Levítico 18, verso 8. Depois vocês façam a gentileza de ler Levítico 17 ao 22 na íntegra na casa de vocês. Levítico 18, 8 fala assim: é uma das leis cultuais que está aqui para nós. Não descobrirás a nudez da mulher do seu pai. É desonra para o seu pai. O que isso tem a ver com alguma coisa? Paulo baseia isso lá em 1 Coríntios 5. Na igreja de Corinto tinha um rapazinho lá que estava dormindo com a madrasta dele.
E a igreja de Corinto vai dizer o seguinte, influenciada pela concepção, cosmovisão e cultura grega da sua cidade pagã. Eles diziam o seguinte, nós somos tão amorosos, nós somos tão bonzinhos, nós somos tão tolerantes, nós estamos tão acima deste mundo, que não tem problema isso daí. A gente acolhe o rapazinho, a gente acolhe a madrasta, a gente acolhe o pai, está tudo bem. Paulo vai dizer assim, vocês estão loucos? Vocês perderam o juízo? Paulo vai dizer, entrega esse rapaz para o diabo, para o corpo dele ser destruído. O que é entregar para o diabo? É excomungar, tirar da comunhão da igreja. Não é impedir ele de vir ao culto, mas é dizer, nós não temos nada a ver com ele. Ele não faz parte da nossa comunidade. Ele não nos representa. Com base em Levítico 18:8. O que isso tem a ver com alguma coisa? A santidade que Deus exige aqui, ela não é apenas individualista, ela é comunitária. Acima de tudo, ela é comunitária e eclesiástica. Tem a ver com a igreja. A sua santidade pessoal afeta não só você e a sua família, mas a igreja. Se você é cristão, você é o corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Se eu bato o meu dedinho aqui, todo o meu corpo sofre. Se eu como comida estragada, eu ingiro podridão, meu corpo inteiro apodrece, padece, fica doente. Ou seja, se um membro da nossa igreja vive em pecado, a nossa comunidade toda é afetada. O que é santidade? Santidade é amor. O que é amor? É tratar do pecado dessa pessoa. Com muito amor, com muita paciência, com muita misericórdia, chamar essa pessoa e diz, você está vivendo em pecado. Com muito amor. Olha, eu sou pecador tanto quanto você, eu não sou superior a você, mas você está vivendo em pecado, meu irmão. Quem faz isso? Todos nós da Igreja Batista Reformada de Indaiatuba. Não sou eu somente, todos nós. Aí a pessoa diz, continua no pecado, você chama um outro irmão. Agora eu chamo o irmão Danilo para vir comigo. Irmão, olha só, eu estou com uma testemunha a mais aqui, você está vivendo em pecado. Você está entristecendo o Espírito, você está entristecendo a igreja, se arrependa. Não quero. Traz para a igreja, publicamente, e a igreja publicamente diz, nós não temos condição de afirmar que você é uma pessoa que nasceu de novo, que a sua fé é genuína, porque você não está crescendo em semelhança a Cristo, que é a santidade. E nós excluímos da nossa membresia. Isso é amor. A gente está vendo isso na escola bíblica de quinta-feira. Isso é amar a pessoa. A gente não faz isso com ódio, a gente não faz isso com superioridade, é com amor, orando para que essa pessoa seja trazida de volta à comunhão. E quantos de nós, nesses 11 anos que eu estou pregando aqui para vocês, foram exortados assim, e Deus dá um chacoalhão e a pessoa volta com tudo, com uma fé vibrante. Se por outro lado, qualquer igreja, a nossa igreja, deixar o pecado fluir, ele flui como um rio podre e ele nos destrói como um dilúvio. E nós deixamos de ser igreja, assim como Israel deixava de ser comunidade de Deus, se eles vivessem em pecado. Amém, irmãos? Levítico 17 ao 22 nos ensina sobre santidade, que é pertencer a Deus, estar em Deus em Cristo, pela fé no Filho de Deus que morreu por nós. E isso gera uma vida transformada individualmente, familiarmente e comunitariamente. Que essa seja a nossa realidade. Amém? Vamos orar?